vamos lá. O que é o CV real? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala de uma empresa de comunicação visual, é normal que a gente consiga um grande cliente ou acerte algum tipo de produto e a empresa cresça em faturamento muito rápido. Só que junto com o crescimento vem a bagunça e vem a falta de caixa. Afinal de contas, quando a empresa começa a ficar para crescer, né, querendo ou não, vou dar um exemplo. A gente não precisava dessa mesa porque não tinha volume de impressão e aplicação. Pô, precisa fazer a mesa, eu tenho que comprar o vidro e eu tenho que comprar o ferro e vou ter que pagar alguém para fazer essa mesa. Eu estou tendo que tirar dinheiro do caixa, que é resultado do meu lucro, para imobilizar na minha empresa para conseguir ter uma mesa para atender a demanda que cresceu na empresa. Então é normal que crescimento gere bagunça, né? Eu talvez hoje, essa máquina, ela não roda, nem longe ela roda o quanto ela poderia estar rodando. A Halter mesmo inserindo mais de mesa do que... Não, a Halter que tem aqui do lado de fora mesmo, gente, assim, ó, papo reto. Eu não vi ela funcionar até hoje e eu já vim aqui uma par de vezes. Então provavelmente é uma máquina que está se depreciando, que poderia estar rodando. Tá dando retorno? Ela poderia estar rodando e dando dinheiro para essa empresa, mas hoje, de longe, ela entrega a capacidade de geração de dinheiro que ela poderia ter dentro da empresa. Por quê? Porque não tem uma estratégia comercial, porque a gente vive de indicação. Porque, por exemplo, hoje, uma das nossas pessoas ali que poderia estar atendendo alguns clientes, estava fazendo um layout para um cliente que nem sabia ele o que queria, sentou do lado... Nem sentou, né? Eu fiquei doido porque ele estava em pé do lado da nossa arte finalista, literalmente assim, ó. Puxa aqui, empurra ali, faz assim, faz assado. Cara, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso é uma falta de organização, né? Aquela nossa arte finalista, ela não tem um treinamento para poder fazer a classificação daquele cliente. Não estava na agenda dela atender aquele cliente, então ela se tornou agenda daquele cliente. Essa série de problemas, cara, eu sei que de alguma forma você passa aí na tua empresa de comunicação visual. Tanto que eu falei para ela, eu falei, ó, você precisa mandar orçamento. Eu já falei para ele que a gente ia mandar de tarde. Eu falei, mas quem que monta o orçamento? Ela falou, é a Cristina, que é a sócia do Wellington. Eu falei, tá, mas você já falou com a Cristina para ela mandar o orçamento de tarde? Ela falou, não, ainda não. Eu falei, então não promete isso. Ou seja, existe de fato uma falta de clareza da hierarquia na empresa. Quem que faz o que na empresa? Né? Naquele momento, a arte finalista precisaria confirmar com a Cristina, que é a orçamentista, mesmo que ela seja a dona da empresa e faz o financeiro, em algum momento ela senta na cadeira de orçamentista e monta a proposta. Então, se ela é orçamentista e a outra estava trabalhando na cadeirinha de comercial prometendo um orçamento, ela tinha que perguntar, Cristina, que horas que eu posso prometer esse orçamento aqui para o cliente? Então, esse tipo de problema acontece aí na sua empresa. Às vezes você sabe que ele acontece, às vezes você nem dá conta mais de acompanhar e tem tanto problema acontecendo que você sabe só dos que são piores e que geram mais prejuízos. Então, dentro do CV real, o nosso foco vai se organizar em tempo real, mas aquilo que está trazendo mais prejuízo, trazendo mais dor de cabeça, onerando mais o tempo. Por exemplo, você tem uma loja na Bahia, né? Eles atendem uma franquia a nível Brasil. E quando fecha uma loja, às vezes vai só o Wellington com a equipe, que é o dono da empresa, e às vezes vai o Wellington e a esposa deles. Chegaram domingo, da onde que vocês foram? Minas. Estavam em Minas instalando uma fachada, os dois donos da empresa. Tu entende? O que isso influencia na empresa? Quando eles não estão aqui, como eles não têm uma cultura implantada na empresa, a cultura é a dos funcionários. Então eles fizeram o que eles queriam. Eles talvez não seguiram um cronograma, porque eles não sabiam quem era responsável pelo quê. Gente, o que você sofre na sua empresa, aqui vocês vão ver acontecendo na prática. A única, talvez a principal diferença é que eu vou... Aí, show de bola. Ó, eu estava falando sobre a questão de hierarquia na empresa. Chegou o meu canetão aqui, eu vou conseguir usar. Mas dentro da empresa, ela é separada na comunicação visual no Clube Atlético Paranaense. E o que é o Clube Atlético Paranaense? Tá? São os 3 principais setores que tem na empresa. Quais são esses setores? A gente tem aqui, ó, o comercial, a gente tem o administrativo e financeiro e a gente tem a produção. Então esses são os 3 principais setores que a gente tem na comunicação visual. Só que dentro da empresa, a gente tem 3 níveis de hierarquia. Tem 3 níveis de separação de quem manda em quem. E esse nível de separação a gente chama de Eto'o, que é o ex-jogador do Barcelona, né? Que é o estratégico, o tático e o operacional.
Então, quando, por exemplo, a Cristina, que é sócia proprietária da empresa, ela tem que montar um orçamento para um cliente, ela está sendo o quê? Operacional, tático ou estratégico? Ela está sendo operacional. O operacional, ele executa. O tático, ele planeja. E o estratégico, ele dá visão. Única e exclusivamente, ele dá a visão do para onde vai a empresa. Então, quando ela está montando um orçamento, ela está no pilar comercial, aqui embaixo, sendo uma orçamentista. Só que, às vezes, hoje ela recebeu o material, né? Ela recebeu os perfis de 2020. Então, o que ela foi? Ela trabalhou no setor administrativo aqui de compras e logística, recebendo material para alimentar, por exemplo, o estoque. Se a Cristina foi para Minas Gerais, ela chegou a ajudar lá a aplicar adesivo, alguma coisa? Sim. Então ela ajudou a aplicar adesivo, instalar. Ela foi o quê? Ela estava planejando? Não, ela estava sendo alguém operacional no pilar de produção. Mas a mesma Cristina, que faz tudo, ela falou para mim que ela montou o planejamento do cronograma da galera aqui, não montou? Sim. Então ela veio para essa cadeirinha aqui, ó, que é uma da produção, mas já no nível tático. Ela estava planejando o dia da galera, tanto que daí choveu, ela montou um outro plano para cá, para a galera do tático. Ela estava sentada na cadeira de gerente. A mesma Cristina faz tudo. Da mesma forma que o Wellington, ele vai lá e atende o cliente e faz uma visita técnica. Mas ele estava agora mesmo montando uma estrutura de alumínio de um toldo. E talvez se eu precisar falar com ele sobre como que a gente vai fazer para aumentar a margem de lucro do serviço da Degusta Açaí, a gente vai estar conversando sobre um pilar administrativo. Ele vai estar aqui, ó, na cadeirinha estratégica, como diretor administrativo financeiro. Mas ao mesmo tempo ele estava lá instalando. Ao mesmo tempo ele estava lá, às vezes recebendo material de vez em quando. Já emitiu nota fiscal? Nunca emitiu nota fiscal? Só a Cristina, né? Então, a Cristina, quando está emitindo nota, ela está na cadeirinha operacional. Então, dentro da organização da empresa, isso daqui já deixa muito bagunçado quando a empresa cresce e não tem esse nível de clareza de quem manda em quem, de quem responde a quem. Hoje, a nossa arte finalista, ela estava aqui, né? Eu sempre falo, hoje, na verdade, a nossa arte finalista estava sentada na cadeira, olha só o que ela fez no atendimento, né? Ela sentou na cadeira de arte final, para fechar o arquivo. Quando ela foi fechar o arquivo, ela estava no pilar da produção. Porque só se fecha arquivo quando se tem uma venda efetivada. Então, o arte finalista fica no pilar de produção. Mas antes disso, o cliente estava montando o layout com ela. Então, ela estava sendo uma projetista, ela estava fazendo design. Nesse momento, ela estava no pilar comercial, porque ela estava ajudando a fechar a venda e não a entregar a venda. Mas, em um determinado momento, ela falou, vou mandar o orçamento. Ou seja, ela sentou na cadeira de vendedora. E quando ela sentou na cadeira de vendedora, ela não se comunicou com a Cristina, que estava na cadeira de orçamentista, e passou um prazo para o cliente. O que vai acontecer? Insatisfação do cliente, não cumprimento do prazo. Se a Cristina tinha um compromisso à tarde de não vir para a empresa, vai faltar a comunicação e vai queimar o filme da empresa. Gente, isso aqui talvez retrate a realidade da maioria da empresa de vocês aí. E tá tudo bem, cara. O que importa é que você sabe que agora tem um caminho a ser seguido. Tem um caminho de organização que você vai poder seguir. E o CV Real, ele vai ser isso daqui. Ah, vai ser um... Eu vou ensinar vocês a fabricar. A gente vai ter alguns materiais onde a gente vai explicar tecnologias, mas principalmente, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que ensinar a fabricar não é dor de cabeça. Você tem dor de cabeça de aprender a fabricar hoje? Eu digo pra você assim, eu tenho certeza absoluta que a maioria das empresas de comunicação visual e gráfica do Brasil, a dor de cabeça não é saber imprimir, não é saber fazer um... Isso aqui, cara, se você entrar lá na AFA Plus, a gente tem um curso ensinando a fazer neon LED. Entendeu? Se você entrar hoje lá, a gente tem curso de manutenção de máquina, manutenção preventiva de impressora. Mas aprender a imprimir, aprender a trocar uma cabeça de impressão, cara, você aprende na internet, né? Você trocar aqui um cabo flat da máquina, você consegue trocar com vídeo do YouTube. Então eu não acredito que esse é o problema. A AFA, ela tem no propósito dela transformar o mercado de comunicação visual através do conhecimento. Tanto que foi por isso que, cara, eu tive que tomar uma decisão. Quando eu estava com aquele prédio lá para abrir a franquia da Insight, eu tive que escolher. Ou eu vendi, tá? Eu vendi 12 unidades da franquia da Insight. Eu vendi 12 unidades. E quando eu fui acelerar esse projeto, uma das unidades era em Brasília.
E quando eu fui para Brasília para revisar uma das unidades que a gente ia lançar, um aluno meu entrou em contato comigo. Ele falou, cara, você vai abrir uma empresa aqui, você vai ser meu concorrente? Então tu imagina o conflito que eu tive. Eu tive que escolher entre ser uma empresa de educação ou ser o dono de uma empresa de uma franquia, de uma franqueadora de comunicação visual. E eu tomei a decisão, foi em 2022? 2022, né? Foi 22. Não sei se foi 20, foi 22. Foi 22. 2022 eu tomei a decisão e falei, não, eu vou sentar na cadeira de dono de faculdade, de educação, e vou seguir na parte de educador, que é o que eu acredito que vai mudar o mercado. E tá aí, né? Hoje, isso que está acontecendo aqui, na verdade, é um programa de educação. Essa é a verdade. E eu quero que você possa embarcar nele, fazer parte dele, não só pegando conhecimento, mas colocando em prática na sua empresa. E se você quiser ajudar, beleza, eu queria ser acompanhado também. Eu não queria fazer sozinho, eu queria ter um acompanhamento. Eu tenho um programa que chama TDA, que é um acompanhamento durante um semestre. Eu faço uma reunião contigo, eu e você, durante 30, 40 minutos. Eu vou montar um plano para um semestre e eu vou te acompanhar junto com a minha equipe. Você vai ter professores financeiro, comercial, marketing, produção. Tem outros mais de 40 empresários que são acompanhados por mim nesse grupo. Inclusive, quinta-feira, né? Quinta-feira tem um encontro das 6 às 10 da manhã. Eu fico 4 horas online, fechado na minha casa lá, fazendo a reunião ao vivo, dando os direcionamentos para essas empresas. Tem um link na descrição do vídeo, você pode fazer parte, né? Pode fazer uma aplicação e ver se você passa no processo seletivo do TDA, ou então, se não é teu momento ainda, tá tudo bem, você tem o CV real aqui para ser a tua formação de organização de empresa, posso até dizer isso. Fechado? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para você. Ah, a gente listou alguns pontos aqui, né? Quando eu vim para cá, eu já vi muita coisa para arrumar na empresa, né? A gente viu o painel de gestão à vista da produção, que o último prazo que estava... Existe o painel, ele está ali. Então já foi feita uma tentativa de organizar a produção, né? E ali, acho que a última atualização estava em julho, 17 de julho, né? Acho que se for olhar ali, deve estar ali. Se eles não apagaram, tá lá. 17 de julho foi a última atualização do painel. Então até a própria Cristina falou assim, Judá, não é que a gente não quer arrumar, ou que a gente não faz nem ideia. É que dia? Dia 15. 15 de julho. Né? Então, assim, às vezes não é que não quer organizar, é que para conseguir organizar, está dependendo também de outros fatores, né? Precisa de pessoas, precisa ter a pessoa certa também, né? Porque às vezes você tem um monte de gente que está no lugar errado e daí vira uma bagunça. Hoje, os donos da empresa estão no lugar errado na empresa, né? Pegar um exemplo aqui, eu falei para você que eu ia fazer esse cálculo hoje, né? Wellington, o seu Prolabore na empresa hoje é seu e da Cristina, 10 mil? Né? É dos dois, né? Então vamos rachar no meio aqui, se eu falar que um ganha mais que o outro vai dar briga, né? Então vamos falar que você ganha lá no seu Prolabore é 5 mil reais, certo? E gente, eu tô bem tranquilo de abrir com vocês, porque a gente tem um contrato exatamente que o pré-requisito para eu estar fazendo o CV real é eu abrir todos os números. Então lá no documento, no custo fixo da empresa hoje tem 10 mil reais. 5 mil reais para cada um desses sócios, certo? Mas vamos pensar aqui no Wellington, certo? O Wellington trabalha quantas horas por dia, mais ou menos? 10 horas? 12 horas? Umas 15 horas, 16 horas. Hoje, 15 horas de trabalho por dia? Contando o almoço ou não? Não. Quantas horas você dorme por noite, velho? Rapaz. 6? Às vezes 6, às vezes 4. Varia muito. 4, 6, mais 6, mais 15? Dá 21. Sobra 3 horas para comer no banheiro e tal. Tem bastante coisa para fazer. Eu vou colocar aqui 14 horas por dia, certo? Às vezes você trabalha sábado e domingo também, né? Sim. Mas vamos considerar aqui que você trabalha 5 dias por semana. Fechado? 5 vezes 4, 20. 5, 6, 7. Então, são 70 horas por semana, certo? Certo. 4 semanas, 7, 14, 21, 28. São 280 horas por mês. Já pensou se trabalhasse 280 horas no comercial e na gestão só? Quanto que dá para faturar? 17,85. O quê? 5 mil dígitos por 280. Então assim, ó. Quando eu olho para o teu salário, Wellington, né? O teu Prolabore, que é quanto você trabalha, Prolabore é o seu pelo labor, né? Pelo trabalho, labor é trabalho. Então, dos 5 mil dividido por 280,
Se eu for olhar o seu Prolabore, você ganha 17 pila e 50 por hora. Certo? Aí você fala assim, pô, se eu gastar 1 hora para ir lá buscar um material, é tranquilo, tá me custando 17 reais. Se eu for pagar o frete ia custar 80. Aí você acaba entrando no carro, você fala, vai dar mais uns 10 de gasolina, tal. Aí você vai lá buscar por 30 pila. Mas eu vou fazer uma conta diferente. Wellington, se você não tiver na empresa, a empresa vende 140 mil? Se você não tiver na empresa, você entrega 140 mil? Sim ou não? Não, né? Então nós podemos fazer uma análise aqui de que a sua presença na empresa hoje gera 140 mil reais de impacto direto. Sim ou não? Sim. Então beleza. Então nós estamos entendendo aqui que se você não tiver aqui, os 140 mil não acontece. Não. Certo? É real, a gente sabe. Se você não vier mais mês que vem, acabou o mês que vem da empresa. Certo? Agora nós vamos dividir isso daqui pelas mesmas 280 horas que você trabalha todos os meses. Você faz ideia quanto custa a sua hora? Aqui, ó. Não. 17 pila. 17 Isso é quanto custa a sua hora para a empresa. Sim. Mas e quanto sua hora impacta? Não sei. Tem ideia ou não? Fala, Henrique. 500 reais. R$500. Esse é o impacto da sua hora quando você está aqui dentro. Não é o quanto custa tá aqui, ó. Tá? O meu problema não é pagar 5 mil para um colaborador que me trabalha 280 horas. Esse aqui é um funcionário bom pra caramba. Trabalha pra caramba. Se for pensar, hoje, um funcionário que normalmente trabalha 180 horas por mês, quanto que dá? 17,50 vezes 180? 3.150. Pô, é um salário bom para um funcionário por mês. Eu contrataria mais uns 3 Wellington, frouxo, que trabalha 280 por 5 pila. Só que o problema não é isso. O problema é o nível de conhecimento que você tem e o impacto da sua hora na empresa. Aqui, ó, você tem coragem de sair buscar material. Você sai buscar material a partir de amanhã, sabendo do impacto da sua hora? E quando você está lixando uma letra caixa? Não. Vale a pena? Não. Você está entendendo a diferença? Sim. Isso daqui, velho, quando eu aprendi a fazer essa conta aqui, na época eu vendia pouco ainda, acho que eu vendia uns 60 mil por mês. Quando eu fiz essa conta, eu falei, caramba. Se eu não tiver aqui, a empresa não entrega 60 mil. Então, o impacto da minha hora é muito maior. Hoje, gente, eu faço uma conta um pouquinho diferente, tá? Eu faço gestão do meu tempo, só para você entender. Eu faço a gestão do meu tempo através de controle de horas por semana. E aí eu sei, por exemplo, quando eu estou numa empresa, na AIA, eu estou dedicando X horas. Quando eu estou na Stand, eu estou dedicando X horas. Quando eu estou na Direct, X horas. Quando eu estou na AFA, com X horas. E aí eu controlo quanto vale essas empresas. Porque quando eu pego, por exemplo, uma empresa que eu entrei na empresa e ela valia 20 mil e eu, em, sei lá, 3 meses eu fiz o valor dela aí para 100 mil, quantas horas eu dediquei? 6 horas. Daí eu pego o valuation dela que mudou de 20 para 100, para 60. Falei 100? 60? Para 100? Esses 80 mil eu divido nas 6 horas. Aí eu vou ver que minha hora está valendo, impactando 18 mil reais. Essa é a minha conta, que é o que eu quero que você chegue. Porque aqui, velho, assim, você é o dono da empresa. Só que sendo o dono da empresa hoje, por não ter a visão aqui de saber o impacto da sua hora, você aceita ir lixar, cortar, produzir. Agora imagina se você começar a trocar essas 2 horas. A hora que você está produzindo, pela hora que você está impactando, que você está gerando resultado. É sobre isso. E isso é uma construção. Tá? E quando a gente fala do processo de como vai funcionar o CV real, ele tem o que a gente chama de steps, né? O projeto em si da organização, ele vai ser da seguinte forma. O ponto zero, tá? O ponto zero aqui foi a compra da empresa. Então, o que eu precisei fazer para comprar uma empresa de comunicação visual? Ou que você precisa para vender? Preciso saber quanto vale, né? Então, o primeiro passo foi fazer o quê? Aqui a gente fez um valuation da empresa. É o primeiro episódio que a gente vai soltar quinta-feira agora. Eu falando como eu fiz o valuation da empresa. Que números eu analisei da empresa. A empresa em si, ela deu um resultado negativo. Ela por si só, entre ativo e passivo. Só que ela tem algo que toda empresa tem, que é a carteira de clientes que gera potencial de crescimento e faturamento. Então a gente fez um cálculo em cima disso. Aí eu comprei a empresa. Depois que eu comprei, o que eu fiz?
Você abriu sua empresa, você tem sua empresa funcionando. O step 1 aqui é um pré-diagnóstico. E o que é o pré-diagnóstico? O pré-diagnóstico é como um médico, né? O que o médico faz? Você chega lá, meus filhos vão lá na Unimed, hoje, graças a Deus, eu tenho condição de dar Unimed para minha família. Minha esposa passou mal, meus filhos passaram mal, eles vão na triagem. Mede pressão, mede febre, né? Vai fazer análise do dedo, como é que faz? Da saturação do oxigênio no sangue. Pegou essa triagem, pegou informações, vai passar para o médico, que é um clínico geral. E o que esse clínico geral vai fazer? Ele vai fazer um diagnóstico com base nas informações. Ele vai te fazer perguntas. Então não é diferente aqui. Na semana que vem, quarta-feira, terça-feira, eu vou fazer o diagnóstico aqui. Eu vou treinar os colaboradores, eu vou mapear os processos, a gente vai entrevistar os funcionários para poder montar o quê? O step 3 disso daqui. O que é o step 3? É o prognóstico. Na AFACOM, a gente chama isso daqui de plano de ação, tá? O PDCA. Beleza? Esse PDCA é o que nós vamos fazer durante um ano da empresa. O que a gente vai priorizar? Eu vou falar quem tem que contratar, realocar, demitir. Qual máquina que a gente vai vender ou vai comprar? Como que a gente vai organizar o caixa da empresa? Quem que vai fazer o quê? Vamos realocar as funções. Que daí isso é montado um plano. E aí o ponto 4 inicia oficialmente o processo, o programa de organização real. Então tudo que eu fiz agora foi só passar conhecimento. Na prática a gente não começou uma organização de fato, mas ela começa na cabeça de vocês. Então se você que está me acompanhando aqui, você acha que você vai assistir um episódio e vai conseguir arrumar toda a sua empresa? Não vai, mas você vai poder pegar o episódio daqui a 3 semanas, nem ter assistido os outros, e só aquele de lá já vai te ajudar a organizar uma parte da empresa, que seja a sua prioridade. Tá? Esse período do step 4 aqui, ó, ele vai durar 1 ano, ou seja, 12 meses, 52 semanas. Então, dentro dessas 52 semanas, cada semana vai ser tratado uma coisa diferente. Às vezes, numa determinada semana, a gente nem vai organizar uma coisa nova. A gente só vai validar e revisar aquilo que já foi feito na semana anterior. Porque vai entender que é a prioridade ou não. Fechado? Turma, eu quero dar aqui o start oficial ao CV Real. Quero convidar você a acompanhar isso. Prioriza isso. Não existe falta de tempo. Existe falta de tempo, Wellington? Não. Eu perguntei para eles hoje. Falei assim, como é que vocês pararam tudo que vocês estavam fazendo para me receber aqui hoje de manhã ou para parar agora de noite para me receber? Daí eles ficaram pensando assim, eu falei, não tinha mais nada para fazer? Tinha, bastante coisa. Mas eu falei, eu me tornei uma prioridade para vocês. Então não existe a falta de tempo, existe a falta de prioridade ou a falta de clareza sobre a prioridade. É sobre isso. Priorize o programa CV Real. Eu tenho certeza assim, ó, absoluta, que vai marcar um antes e depois. Ah, Judá, eu quero acelerar esse processo. Aí você dá um passo e entra no TDA. Oficialmente, se inscreve, passa pelo processo seletivo, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Se você for lá no direct do Instagram da África e escrever TDA, vai estar disponível para você poder ter um acelerador, um catalisador. Falando de tinta, né? Você pode colocar um catalisador no seu caminho. Mas acompanha junto aqui. Eu não vou deixar de lado, eu já coloquei minha cara, minha empresa, meu time, meu nome em jogo por esse projeto aqui. Inclusive, eu só posso tirar a minha participação de lucros da empresa se eu fizer ela dar lucros e se eu aumentar o valor da empresa, pelo menos enquanto eu estou aportando aqui no negócio. Mas vocês vão entender isso no próximo episódio que rola na quinta-feira agora. Um abraço. Oi? Tem pergunta? Então vou responder algumas perguntas aqui que tem no Insta. Manda lá. Primeiro foi o Bruno, ele mandou: hoje qual o melhor software para fazer orçamentação e gestão de uma empresa gráfica e comunicação visual? Tá, então o melhor software, vamos entender que é assim, ó. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente e existem softwares e softwares, né? Vou dar um exemplo, tá? Você tem um software de atendimento multicanal, beleza? Isso é um tipo de software. Você tem um software que vai fazer a parte do CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente. E você vai ter um software de ERP, que faz a gestão da sua cadeia produtiva, beleza? Não conheço nenhum software hoje que abranja tudo isso de forma completa. Mas nós temos softwares que fazem muito bem isso
e fazem um pouquinho bem isso. Tem softwares que fazem muito bem isso e fazem um pouquinho bem isso. Na comunicação visual, eu vou falar que assim, ó, não existe o melhor software. Eu vou falar os softwares que tem aqui e você precisa saber quantos clientes, quantos funcionários você tem hoje. Qual o volume de faturamento que você tem? Qual é a cultura que as pessoas na tua empresa têm, de fato, de pegar um dado que ela está mandando um orçamento pelo WhatsApp hoje e formalizar isso dentro de um sistema, sabe? De montar a proposta lá dentro, colocar um descritivo técnico. Então, assim, tem softwares que a cultura dos seus funcionários sobre registrar os dados vão determinar se você está fazendo o aporte certo ou não. Eu falo para você, são 3 canais diferentes. Você pode começar aqui com um caderno, você pode avançar para um Excel, pode avançar para uma, não vou falar um Excel, mas um software nível 1, né, como um Conta Azul da vida, que é um software, mas não é um software muito grande, muito robusto, mas não é um software específico, por exemplo, de comunicação visual, que seria um nível 2. E daqui para frente não é o software que muda, é o seu nível de gestão. Porque se eu tiver uma porrada de orçamentos dentro do meu ERP, registrados, ou até dentro do meu CRM, e eu não tiver uma rotina de olhar ele, saber minha taxa de conversão, qual é o canal que está trazendo mais clientes? É o Instagram, é indicação, é prospecção ou é a minha fachada? Se eu não olhar para isso, nada adianta, beleza? Mas eu vou colocar alguns aqui. O que eu tenho mais experiência e implanto na maioria das empresas hoje é o Mubsys, por ele ser um sistema mais robusto. Outro sistema que eu já utilizei em empresa minha, tá, lá em São Paulo, foi o Roadprint, que inclusive lançou uma versão online agora muito completa. Tem o pessoal da Atrup, que inclusive é aqui de Itajaí, que não tem, nenhum desses 3 tem o mesmo método de precificação, tá? Você vai ter o Office impresso, tá? Office impresso. Você vai ter o Visua. Se você for gráfica mesmo, tem o Zenith. E você vai ter o Calc Me e tem o Calc Graph. Não sei se são do mesmo dono, mas enfim, tem esses 2. Tem vários outros no mercado? Tem, mas esses daqui são os que eu conheço para o mercado de comunicação visual, tá? Judá, qual que você indica? Eu acho que você precisa entender o nível de suporte que você vai ter para implantação, porque eu implantei sozinho. O Roadprint eu tive suporte. O Mubsys eu implantei sozinho, porque o Mubsys não dava suporte de implantação. Sabe? Hoje o Mubsys tem vídeos lá e oferecem serviços cobrando a parte para implantação, assim como o Roadprint. O Atrup tem vídeos também de implantação, mas não oferece o serviço de fazer por você. Então aqui, na maioria de todos esses softwares, vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Vai ter que aprender sobre ele, vai ter que configurar produto. Mas quanto que você tem de dinheiro no caixa? Né? O Mubsys é um software hoje que deve estar uns 400 pila por mês, o Roadprint é por usuário. Então depende de quantos usuários você for ter. Às vezes uma empresa aqui, mas eu tenho muito funcionário, no Roadprint fica caro, então vou para o Mub? Cara, depende. Se a tua empresa é uma indústria, trabalha com pouco produto personalizado, você tem linha de produção, você tem um funcionário que faz a mesma coisa o dia inteiro, eu sou impressor e imprimo, eu sou instalador e eu instalo, eu sou adesivador e eu adesivo. E aí eu falo para você, vai para o Roadprint, que é um sistema muito robusto. Mas se você for gráfica, play no Zenith. Então assim, não é uma informação generalizada, um direcionamento generalizado. Tem que conhecer a sua empresa. Por isso que eu falo assim, você pode fazer reunião com eles, ou você pode também estar num programa como o TDA, para eu poder ver a sua empresa e te dar um direcionamento específico. É a diferença. Qual que é a outra pergunta? Outra é do Adam, ele perguntou se existe um processo de implantação, como aplicar o que eu tenho aprendido na Afcom? Eu tenho que mexer em tudo, por onde eu começo? Já começa não falando tudo, né? A pergunta foi tipo assim, qual é o processo de organização? Qual é o processo de implantação? Por onde eu começo a organizar, sendo que eu estou aprendendo que eu preciso organizar tudo? É exatamente cortando tudo da sua vida, tá? Existe um princípio chamado princípio de Pareto, tá? O que é o princípio de Pareto? Ele é aplicado em várias áreas da nossa vida, né? Então eu vou dar um exemplo aqui simples para entender que a gente usa 80% das vezes 20% das roupas que a gente tem no guarda-roupa. Simples assim. Então o que você faz para otimizar seu tempo de escolha? Doe as roupas que você não usa. Deixa ela para outras pessoas. E aí você vai ter menos tempo de dor de cabeça para escolher sua roupa. Funciona totalmente, né? O princípio de Pareto é que você não vai organizar tudo a sua empresa, tá? Existe um modelo de meta chamado Meta Smart. O que é Meta Smart, tá? Ela tem um modelo de organizar tudo. Então eu não organizo tudo. Eu falo assim, cara, eu vou
padronizar os processos da minha empresa. Tá, quantos processos você vai padronizar? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer pelo menos 100 processos durante um ano. Eu quero mapear 100 processos. Então você quebra 100 processos em 12 meses, depois você quebra em 4 semanas, depois você quebra em um dia por semana, e aí você define que isso vai ser feito às 19 horas e que você vai gastar 1h30. E a cada dia aqui você vai estar mapeando mais ou menos 2 processos. E aí você tem que fazer uma lista, 8 processos por mês, 2 por semana. Se você chegar no final de 12 meses, você vai ter mapeado 100 processos. O que você precisa saber? Começo do mês, quais são os que eu vou priorizar? Eu vou desenhar o fluxo de quais são as perguntas que tem que fazer quando chega o cliente. Eu vou como exportar o arquivo para router de um letreiro. Eu vou como fechar o arquivo de um cartão de visita. Como exportar o arquivo espelhado para a plotter, entendeu? Aí eu estou escolhendo o que eu vou mapear para padronizar dentro da empresa. Mas o primeiro ponto é você não arrumar tudo. 80% dos seus retrabalhos vem de 20% dos processos que você tem. 80% das suas vendas vem de 20% dos clientes que você atende. Então, o princípio de Pareto ajuda muito a você definir o que organizar. O processo de organização, eu criei um método meu, tá? Que é o método do Pablo Marçal, que é do Faz o M. Não, mentira. É que eu fui criar o jeito de falar do IEM, I-E-M. Aí na época tava bem o negócio do Marçal, daí o M ficou o M do Marçal. Mas o que é o IEM, tá? O IEM é um método que a gente usa hoje. Então, primeiro é sobre a indagação. Então, primeira coisa, eu preciso questionar a minha empresa. Tá, eu estou usando toda a capacidade dessa máquina? Quantos metros quadrados ela pode me entregar por mês? Tem como eu vender produtos que dão mais dinheiro nela? Hoje, se eu precisar vender ela, eu consigo vender? Será que hoje o retrabalho que está acontecendo aqui é por conta da temperatura? Ou é por falta de manutenção? Ou é porque eu estou sem a estrutura correta aqui dentro? Então vem por indagação. Depois que eu faço essas indagações, eu vou para o segundo setup aqui, que é o de explanação. Então eu vou explanar a situação, é responder as indagações. Se eu não tenho essa resposta, eu tenho que correr atrás. Porque aí sim vai vir o terceiro pilar, que é botar a mão na massa de fato, né? O mão na massa é quando você vai, agora nós vamos montar uma ação para aumentar o volume de vendas de vinil polimérico dessa máquina, exatamente para que a gente possa aumentar o faturamento que eu consigo tirar da hora dela, que foi um dos assuntos que a gente falou hoje, né? Eu posso vender um adesivo de R$35, posso vender um de 60, mas posso vender um de 180. Se eu colocar um refletivo de grau técnico prismático da 3M para imprimir solvente em cima dele, eu vou estar vendendo um produto de 400 e não mais, né? Vai dar uns 700, 800 reais o metro quadrado hoje de um vinil desse impresso. Mas é a mesma hora da máquina, tu entendeu? Só que eu mudei a mídia, para mudar a mídia eu precisei mudar o preço. Para eu poder mudar o preço eu mudei o cliente. Para mudar o cliente eu tenho que mudar a estratégia de aquisição de cliente. E por aí vai. Gente, se eu for responder tudo eu vou bugando a cabeça de vocês e esse é só o primeiro episódio.